Boa tarde a todos. Tudo bem? Me chamo Rodrigo do Nascimento Cruz. Sou engenheiro civil formado há 10 anos. Sou especialista em engenharia diagnóstica e eu quero falar um pouco da minha área e por que você deveria me contratar, né? Existe na cabeça de muitas pessoas, quando se fala em engenharia civil, que é apenas a obra no fazer. Mas a engenharia civil ela é muito semelhante à medicina na questão de separação de áreas. Na medicina isso é muito claro quando nos referimos às especializações. Por exemplo, eu vou levar meu filho ao pediatra, eu vou ir até o ortopedista porque quebrei meu braço, quebrei minha perna, vou ao dermatologista para cuidar da minha pele, ou seja, a medicina, né, o médico, ele não tem o conhecimento, o saber de todas as coisas. Então, isso na nossa cultura é algo muito claro. E na engenharia é a mesma coisa. Quando você contratar o serviço de um engenheiro civil, olhe para as suas especializações. Porque quando eu falo, sou um engenheiro civil, tá, engenheiro civil especialista em qual área? Existe a geotecnia, estruturas, né, que é o engenheiro calculista, existe aquele engenheiro de orçamentos. Ou seja, na cabeça das pessoas, quando falamos, fulano é engenheiro civil, acha que a pessoa tem que ter todo o saber. Então eu venho aqui destrinchar o que a minha área faz, a engenharia diagnóstica, engenheiro patologista. A minha área é uma área que atua pós-obra. O que seria isso? Seria depois que a obra já está feita, seria nesse ramo de atuação. Ou seja, o meu foco não é construir em si, é fazer análises após a obra construída. Ou seja, cuidar da parte da manutenção, né, da parte da prevenção. Ou seja, eu até posso atuar sim na parte anterior à obra ou no meio da obra. Só que a minha atuação é na parte da consultoria, análise para ver se as construções estão feitas da melhor forma. Por quê? Porque o objetivo é analisar se está sendo feita da melhor forma possível para no futuro ter problemas. Vou dar um exemplo clássico para vocês. É a falta de impermeabilização. A pessoa constrói a casa, não impermeabiliza as fundações e a casa começa a aparecer umidade. A umidade começa a aparecer na parede. Por quê? Porque o foco da pessoa foi construir e não fazer a parte preventiva. Então a minha área, eu atuo depois da construção, que é a minha maior atuação, que eu vou no local, faço vistoria, faço auditorias, faço perícias, eu analiso o problema, a causa do problema, como tratar o problema. Essa é praticamente uns 70% dessa área, né? É um perito, é uma pessoa que vai analisar as causas do problema, mas também tem a consultoria, que eu posso ir no local, eu posso dar as orientações devidas de como construir da melhor forma possível, recomendar os melhores materiais, as melhores técnicas. Então é todo um trabalho preventivo, né, anterior à obra. No meio da obra existe uma atuação também, que seria uma consultoria. Eu iria no local e iria dizer, olha, essa é a melhor forma de fazer, porque fazendo dessa forma aqui, você vai evitar rachaduras, fissuras ou trincas no futuro. Faça dessa forma aqui, que você vai evitar problemas de umidade, evitar problemas estruturais, ou seja, é um trabalho de uma importância imensa. Então, o campo de atuação para você me contratar, tá? Vou dar um exemplo. Um prédio está sendo construído aí do lado da sua casa. Você pode pensar assim, olha, vou chamar um engenheiro civil, né? Vou chamar o Rodrigo
Eu estou aqui me apresentando para você para fazer uma análise anterior à obra. Por quê? Porque você vai se respaldar por um laudo de vistoria. Você vai ter um laudo que vai constatar: olha, antes dessa obra, a minha casa estava dessa forma aqui perfeita. Depois que a obra foi feita, a minha casa apareceu muitas fissuras. Olha que trabalho importante, né? De prevenção. Existe também um trabalho na entrega do seu apartamento, da sua casa. Você recebeu o seu apartamento ou casa da construtora, de um profissional, né, que fez a sua casa. Você vai me contratar para avaliar o seu imóvel se está dentro das normas adequadas, se está com o objetivo de uso. Por quê? Já pensou? Você recebe a sua casa, os pisos estão soltando, a instalação hidráulica, a instalação elétrica, qualquer tipo de instalação da sua casa está com problemas. E depois de 5 meses que você vai perceber o problema, ou seja, é uma questão de você se resguardar. Você vai se resguardar e vai cobrar o construtor. Olha, aqui o meu laudo, né? Ele está dizendo aqui que está com problema aqui na hidráulica, está com problema na elétrica. Eu exijo a manutenção, né? Então existe esse tipo de serviço. Ah, minha casa está com problemas que eu não consigo identificar e descobrir como que eu vou resolver. Você já chamou milhares de pedreiros, ninguém resolve nada. E não adianta chamar um engenheiro que não seja especialista da área, porque ele não vai saber resolver. E por quê? Porque nós que nos especializamos nessa área de perícia, de engenharia diagnóstica, engenheiro patologista, a gente se especializa. E a gente tem o entendimento de como os materiais se degradam, de como os materiais se gastam. A gente tem essa noção de o porquê das coisas, né? Existem ensaios técnicos, visuais, técnicos, produtos. Então a gente faz análises químicas, análise usando aparelhos tecnológicos para descobrir a causa dos problemas. Então a gente analisa o problema e descobre, né? Olha, o problema é esse, é esse, é esse, é esse. Aí quando você quer me contratar para um serviço de consultoria, eu vou no lugar e faço uma análise, aponto os problemas, identifico a causa dos problemas. Eu faço também uma descrição de como resolver o problema. Então, assim, a gente divide vários problemas, em várias ferramentas da engenharia diagnóstica. Eu vou fazer uma abordagem bem resumida de como essas ferramentas são e quais comportamentos. A primeira ferramenta diagnóstica, a vistoria. A vistoria é uma constatação. Eu vou no local e vou constatar, olha, isso aqui está com problema, isso aqui está com problema, né? Então a vistoria é uma coisa mais simples, é uma constatação por fotografia. Existe a inspeção. Inspeção é algo mais aprofundado. O que é a inspeção eu vou fazer? Com a inspeção predial, eu vou no local e vou dizer, vou apontar o problema e vou apontar também o que está acontecendo, né? Olha, esse problema aqui está acontecendo isso, 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 e ele não atende, está fora, não atende ou atende. A gente usa uma matriz chamada GUT, que a gente direciona o cliente para fazer as suas manutenções. O cliente vai saber qual é o pior até o de menor gravidade. Então tem esse nível de inspeção, né? Quando a gente é chamado para uma auditoria, já é uma coisa mais aprofundada. Por quê? Porque vamos olhar o problema, vamos constatar o problema, vamos dizer se aquilo atende ou não atende, e a gente ainda vai usar uma norma técnica. A gente vai usar com respaldo normas técnicas. Olha, a norma 6118 diz isso, diz aquilo. Então é uma coisa mais aprofundada ainda. Perícia já é algo mais aprofundado. Por quê? Porque a perícia a gente vai fazer tudo isso, vai constatar por fotografia o problema, vai dizer se atende ou não atende,
vai dizer, vai apontar na norma, né, que não está batendo ali na norma, e ainda mais a gente diz a causa do problema. Perceba que apenas na perícia que a gente vai dizer a causa do problema. Nas outras anteriores a gente não fala nada disso, tá? E tem a consultoria, que é uma coisa muito mais avançada. Por quê? Porque a consultoria, vamos fazer tudo isso. Consultoria, eu vou dizer para você como o problema está acontecendo, vou constatar, se atende, vou usar a norma técnica, vou dizer a causa do problema e ainda por cima vou dizer como resolver o problema. Então a consultoria é um último nível, que a gente vai chegar até como tratar esse problema, fora os serviços de reparo. Por quê? Porque o nosso trabalho como especialista em engenharia diagnóstica é olhar o problema e dizer, olha, o problema é esse, a gente vai resolver dessa forma aqui, tá, pessoal? Então, eu venho aqui me apresentar como profissional da engenharia diagnóstica, tanto para serviços extrajudiciais como serviços judiciais, tá? Um grande abraço e é só me chamar aí, tá? No WhatsApp, nas redes sociais. Fiquem com Deus.